Paz do Senhor Jesus, bom dia, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe sua vida, que onde você for, que as bênçãos do Senhor estejam contigo, te guardando e te livrando de todos os perigos escondidos no caminho. Mais um dia para a honra e glória do nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque Ele é fiel e verdadeiro. E a palavra do Senhor é viva. Amém? E hoje trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas experiências que o Senhor tem me dado. Também eu quero meditar com vocês no livro de Mateus, capítulo 13, onde o Senhor fala da parábola do semeador. Amém? E agora há pouco estava no círculo de oração, orando, e o Senhor me deu uma visão muito forte. Eu fiquei em espírito de oração, mas perguntando ao Senhor por quê, o que o Senhor estava querendo me mostrar, através dessa visão. E então, quando eu cheguei em casa, o Senhor me deu a parábola do semeador, amém? Nessa visão, eu vi um ouvido cheio de bicho. Esses bichos, essas larvas, era um ouvido assim, cheio de bicho. E então o Senhor me mostrou que Satanás, ele tem tampado os ouvidos das pessoas. Há muitas pessoas com os ouvidos tampados, com os ouvidos cheios de bicho. Por quê? Porque tem alimentado os seus ouvidos com as sujeiras deste mundo, com a podridão deste mundo. Então o Senhor me deu essa parábola e também me fez lembrar de algumas experiências que eu já vivi, por não querer ouvir a voz de Deus. E muitas vezes porque os meus ouvidos, eu creio que hoje eu entendo, que os meus ouvidos estavam tampados para a voz de Deus, Então eu ficava ali me alimentando, com as sujeiras do mundo, com as novelas, com a música secular, com entretenimentos que não nos trazem edificação, e sim vai nos contaminando os nossos ouvidos, com as podridões deste mundo, amém? Então eu quero meditar com vocês na parábola do semeador, porque o Senhor vai falar sobre isso, que as pessoas têm ouvidos fechados para a voz de Deus, para a palavra de Deus. Então eu creio que é esta a visão que o Senhor me deu pela manhã e confirmou na palavra, que há muitas pessoas, infelizmente, com os ouvidos fechados, endurecidos à voz de Deus. Amém? Então nós vamos meditar nessa palavra, e eu também quero orar hoje para que Deus te dê ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente de pé, gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou, e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cercaram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu frutos, uma a 100, outro a 70 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se ele,
dos discípulos disseram: Por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebeis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Então, há muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, como aquele povo de antigamente, como aqui o Senhor diz, né? Por quê? Porque nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendeis. Então, muitos têm ouvido, mas não conseguem entender, não conseguem compreender o que o Senhor quer falar. Amém? Porque estão com os ouvidos endurecidos, ó. O coração deste povo está endurecido e ouve de mau grado com seus ouvidos. Então, muitas vezes, a pessoa até vai à igreja, mas ela não consegue tomar posse daquela palavra, porque o coração dela está endurecido. Os ouvidos dela estão tampados para ouvir a voz de Deus. Amém? Então, por isso a importância de nós orarmos e pedir: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, me dá um coração sensível à tua voz, à tua palavra. É assim que nós vamos vencer as setas do maligno contra os nossos ouvidos, contra os nossos olhos. Tem pessoas que passam 20 vezes na frente de uma igreja, mas elas não conseguem enxergar aquela igreja. Elas não conseguem ver a placa daquela igreja. Por quê? Porque o inimigo tem cegado as pessoas ultimamente, tem cegado o entendimento, tem fechado os ouvidos de muitos. E a palavra ela está sendo pregada. Eu acho que nos últimos tempos nunca houve tantos homens e mulheres de Deus pregando a palavra como hoje. Mas assim como essa parábola, nem toda palavra tem caído em terra boa. Nem todos têm conseguido tomar posse dessa palavra. Muitos têm estado endurecidos, até mesmo por alguns maus testemunhos, ou pelas experiências que tiveram no início que não foram agradáveis. Então eles acham que todos são da mesma maneira. E não é assim, irmãos. Nós temos que abrir os nossos olhos, ungir os nossos ouvidos e pedir: Senhor, fala conosco. Por muito tempo, irmãos, eu tive com os meus ouvidos tampados, sujos. Por quê? Porque eu era uma pessoa viciada em novela. Eu ficava ali me alimentando dos meus olhos com aquela sujeira das novelas, alimentando os meus ouvidos com aquela podridão das novelas, com a música secular. Eu ficava ali me enchendo os meus ouvidos de bicho, de podridão, ouvindo música mundana. Músicas que nos incentivam a bebedice, incentivam a traição, o adultério, a prostituição. Por isso que o Senhor fala que muitos estão com os ouvidos cheios de bicho. Então é momento de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. E muitas vezes eu ficava ali, me enchia os meus olhos, os meus ouvidos com aquelas podridão. Depois eu ia pegar a palavra, ia orar: Senhor, fala comigo. E o Senhor dizia assim: me acharás quando me buscar de todo o teu coração. Era essa palavra que o Senhor me dava. Quando me buscares de todo o teu coração, aí falarei contigo.
E eu achava, mas Senhor, o que que falta? O que que falta? Ainda, o que que falta para entregar meu coração? E Deus usava o meu esposo, dizia, Ana, para de assistir isso não faz bem. Homem de Deus, mulher de Deus, não fica assistindo essas coisas. E às vezes eu ficava brava com ele ainda. E é verdade. Hoje eu vejo o quanto Deus usa meu esposo para falar comigo. Desde o início que nós nos conhecemos. Mas muitas vezes nossos ouvidos estão tampados. E Deus usa um, usa dois, usa três, quatro, cinco pessoas para falar com a gente. Mas os nossos ouvidos estão cheios de bicho. Estão contaminados pelas coisas do mundo. E nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então o que eu peço hoje, nesta manhã, é que Deus te dê ouvidos sensíveis. Que Deus abra os teus olhos, que Deus abra os teus ouvidos. Tire toda a sujeira, todo o lamaçal. E que você venha ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Essa é a minha oração hoje por todos vocês. Que o Senhor possa dar ouvidos sensíveis à voz de Deus. Amém? Porque aqui ele diz, né? Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então que todos vocês hoje possam ser bem-aventurados, possam ouvir a voz de Deus nesta manhã. Possam olhar para as coisas de Deus, para a obra de Deus, com bons olhos, com bom grado. Aí há pessoas que olham o dízimo com maus olhos, a oferta com maus olhos. Aí não ajudam a varrer uma igreja, porque olham para a obra de Deus com maus olhos. Não vão evangelizar, porque ficam olhando com maus olhos. Irmãos, vamos despertar. É os últimos tempos. Não há mais tempo de ficar esquentando o banco, não. É momento de abrir os olhos e os ouvidos e ouvir a voz de Deus. De repente, Deus já falou com você. Desce as águas, meu filho. É momento de conserto. E você fica olhando para um lado, olhando para o outro, achando que se você descer as águas, você não vai aguentar o processo, não vai aguentar o deserto. Irmãos, comece a olhar para as coisas espirituais com bons olhos. Tire a dureza do seu coração. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém? Então vamos vigiar mais, irmãos. Amém? Vamos orar mais, vamos pedir mais discernimento de espírito, vamos pedir avivamento, vamos pedir a salvação da nossa alma. Amém? Glórias a Deus. E depois lá, ó, continuando, o Senhor fala mais uma vez no 43, que diz, ó, então os justos resplandecerão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você que está aqui hoje, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos. Ouça o que Deus está falando com você nessa manhã. De repente você diz assim, mas quando eu vou ouvir louvor eu sinto um zunido nos meus ouvidos. Eu ouço barulho de muitas águas. Eu sinto ardência nos meus ouvidos. Comece a ungir seus ouvidos, irmão. Use a fé. Não aceite. Aí você vai ouvir uma pregação, começa a ficar com dor de cabeça, com dor nos olhos. Ore mais. Peça a Deus colírio santo nos seus olhos. Resista às tentações deste mundo. A palavra de Deus diz, resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. E é essa autoridade que nós temos que ter, irmãos. Resistir às paixões deste mundo, resistir às paixões da carne. Só assim nós vamos expulsar o Satanás da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, do ministério. É resistindo. Resistindo às tentações da carne.
Eu sei que não é fácil resistir às vaidades desse mundo, às paixões desse mundo. Essa noite passada também tive uma visão com uma mulher muito importante. Primeiro ela aparecia com o rosto limpo. Depois eu via alguém maquiando aquela mulher. E ela ficava com aquela pele sedosa. Mas quando ela se virava, ela virava num ser maligno, horroroso. Irmãos, vocês não têm noção de como é o mundo espiritual. Satanás, ele se apresenta de várias maneiras, enganando o povo de Deus, trazendo a ilusão, as máscaras. Mas só quem consegue ver o mundo espiritual sabe o quão tenebroso é. Tem que estar muito na unção. Satanás, ele tenta colocar medo nas pessoas de falar a verdade. Por isso que muitas pessoas estão com os ouvidos tampados, sujos, podres, contaminados pela sujeira desse mundo. Mas vamos despertar, irmãos, vamos acordar para a verdade. Só há uma verdade que cura e que liberta. A palavra de Deus, as sagradas escrituras de Deus, essa não mente, não falha. Tudo que você quer saber, tudo que você quer aprender, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, sabedoria, entendimento, que Deus vai te dar. Peça para Deus te mostrar. Deus vai mostrar. Deus tem mostrado tantas coisas para mim, que às vezes eu acho até que eu fico, Senhor, é tudo isso, Senhor diz, fala pro meu povo despertar, ouvir mais a voz de Deus. Então vamos despertar, irmãos, vamos sair da falsa religião, do engano, da obra de mentira, do pecado, da prostituição, da fornicação. É momento de abandonar a velha criatura. É momento de nascer de novo. Nascer do Espírito Santo do Senhor, nascer das águas. É aos últimos tempos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. De repente você diz, desde criança eu ouço dizer que Jesus está voltando. Eu também. Mas se nós formos ver a Bíblia, cada dia os sinais estão aí, irmãos. É só olhar as mudanças no clima, as atitudes das pessoas, o comportamento do ser humano. Estamos nos dias de Noé. Dias de Noé, dias de Sodoma. Se bobear, está pior. Então vamos vigiar mais, irmãos. Vamos orar mais, vamos nos entregar mais para Jesus. Vamos dedicar mais do nosso tempo a estudar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a orar, a ouvir louvores, a adorar mais ao Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abra o teu entendimento, que Deus abra a tua visão. É o que eu peço ao Senhor nesta manhã e já agradeço e glorifico o nome do Senhor nesta manhã. Então essa é a palavra de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, eu já convido você a se inscrever no canal, venha fazer parte dessa família. A todos os inscritos, meu muito obrigado, que Deus te abençoe infinitamente mais. Aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos ao canal, que possamos crescer em graça e em sabedoria que vem pelo Espírito Santo do Senhor, amém? Então que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser e assim permitir.